Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para mais um vídeo, né? E dessa vez eu vou falar sobre algumas matérias que são importantes para a formação do enfermeiro, né? E como que funciona um pouquinho cada uma. Eu tenho uma colinha aqui, eu vou estar lendo algumas coisas, explicando, mas eu acho bem interessante porque quem está pensando em ingressar na faculdade de enfermagem, para saber um pouquinho como que é, né? Não são todas as matérias que eu listei, lógico, mas eu achei algumas principais, tá bom? Vamos lá. Então, a primeira matéria que eu listei aqui é Fisiologia Humana. A Fisiologia Humana é importante para o enfermeiro, que ajuda o enfermeiro a entender como funciona o corpo e os sistemas do corpo, né, do organismo, normalmente, né, para que ele possa reconhecer quando não está funcionando normal e, de repente, passar alguma intervenção de enfermagem, poder orientar algum paciente para poder melhorar, né, essa parte fisiológica, que é o que todo mundo já ouviu falar alguma vez. Às vezes também precisa de alguma intervenção medicamentosa, e aí nesse caso o enfermeiro passa um encaminhamento para o médico e os dois trabalham juntos nessa melhora do paciente, da parte fisiológica, né? Uma matéria também que os alunos costumam ter bastante expectativas quando vai começar as aulas de laboratório de anatomia, né? É uma aula maravilhosa, eu particularmente amo anatomia e inclusive até comprei, aqui ó, tá vendo ali atrás? É um livro de anatomia durante a graduação, não que isso seja necessário, mas eu achei legal pra mim, porque eu gosto de estudar, gosto de pesquisar, né? Mas voltando ao assunto, a anatomia humana, ela é importante pro enfermeiro, porque além de você saber exatamente onde é a localização e as variações que podem ter possíveis, né? De uma artéria, de uma veia, a posição do coração, né? Tudo isso tem um pouquinho de variação em cada ser humano. Então é importante conhecer, o enfermeiro conhecer, para na hora de fazer uma avaliação clínica, uma avaliação física, poder saber exatamente onde está e também, às vezes na hora de administrar alguma medicação, o enfermeiro saber exatamente onde não pegar um nervo, por exemplo, né? O que acontece geralmente naquela injeção do bumbum, né? A intramuscular glútea. Uma coisa importante também que a gente aprende é a semiologia, ou o exame físico, né? A gente vai aprender as técnicas propedêuticas, que é palpação, ausculta, percussão e tem mais uma que eu esqueci, gente, que vergonha. Mas enfim, é o toque no paciente, é a parte da ausculta com estetoscópio. A gente vai avaliar esse paciente e vai detectar sinais que possam indicar alguma patologia, ou no abdômen, ou no coração. Então, tudo isso a gente treina o ouvido, a gente treina o nosso tato para poder aprender, né? Então, essa é a parte da semiologia. Inclusive, a semiologia é uma parte muito importante do processo de enfermagem, onde a primeira coisa que o enfermeiro faz é a avaliação, né? Ele pega, coleta os dados, ele faz os sinais vitais, então ele faz o exame físico, né? Aí depois disso ele vai tirar o diagnóstico de enfermagem, o planejamento, né? Qual o resultado que ele quer para aquele paciente. E depois disso as intervenções, né? Que é a prescrição de enfermagem, o que precisa ser feito para chegar naquele objetivo. E a implementação, de fato, quando o enfermeiro vai lá e começa a fazer aqueles cuidados no paciente. E a evolução, se tá indo bem, se não tá indo bem, se precisa melhorar, se precisa tirar alguma coisa. Então é muito importante essa parte semiológica pro enfermeiro, tá? Isso aí a gente tem na graduação, geralmente durante 2 semestres, que é parte 1 e 2, tá? A carga horária costuma ser um pouco maior também em cada semestre. Mas é bem legal também, eu gosto muito dessa parte de exame físico e evolução de enfermagem. Uma coisa importante também que o enfermeiro aprende durante a graduação é na matéria de parasitologia, né? É importante porque a gente vai estudar as causas das doenças parasitológicas, né? Isso vai fazer a gente entender o ciclo dos parasitas, as formas que podem, as formas que fazem a contaminação dentro do organismo humano, né? E também, principalmente, que é uma coisa que o enfermeiro faz muito, é orientar para prevenção dessas doenças, dessas infecções parasitológicas, né? O enfermeiro, ele é um educador, né? Então, ele vai educar preventivamente aquele paciente ou aquela comunidade a se prevenir contra essas infecções de parasitas, tá? Então, assim, orientações de higiene,
de lavagem de mãos, comida, né? Cuidados com comida, todas essas coisas. A gente aprende em parasitologia. A gente também consegue ver a forma dos parasitas, né? Em microscópio, é bem legal isso. Algumas faculdades dispõem, outras não, mas assim, a minha dispôs, é bem interessante, inclusive de imagens, assim, bacana. E claro, gente, uma matéria assim que é bem peso e que muita gente foge quando falam que enfermagem tem matemática assim, é a tal da farmacologia, né? A farmacologia, gente, ela é fundamental para o enfermeiro. Por quê? Porque vai estudar as interações medicamentosas, vai estudar as reações desses medicamentos, as dosagens. Para adulto, para criança, são coisas assim, extremas diferenças. Tem muita diluição no caso de pediatria, né? Então, assim, tem que saber. O enfermeiro tem que saber. É de praxe. Se você ainda não domina essa matéria, assim como eu, gente, eu tô terminando a faculdade. Inclusive, eu tô no 8º semestre, vou entrar agora no 8º semestre. Eu tô no último ano do último semestre. E eu falo pra vocês, vou ser sincera, eu ainda não dominei a farmacologia. Porque eu não sou técnica, eu não tive um aprendizado prévio disso. Eu tô entrando agora pra faculdade, tô terminando e assim, é uma questão de cada um buscar melhorar, né? Porque você vai lidar com vidas, qualquer errinho, você pode matar uma pessoa. Por alergia, por necrose, por parada cardiorrespiratória. É muito sério isso. Então, assim, a farmacologia, se você ainda não consegue dominar as interações, e principalmente você orientar o seu paciente como ele deve tomar aquele medicamento, qual a dose, o que ajuda melhor com alguns alimentos ou não, né? É muito bom você começar a pensar para melhorar isso, tá? Eu vou sempre melhorar isso, porque assim, é uma coisa que eu tenho dificuldade, mas estou aprimorando, estou tentando melhorar um pouquinho a cada dia. Sempre tento dar uma revisada, buscar vídeos até no próprio YouTube e nos meus materiais, consultar os colegas que já têm experiência como técnicos de enfermagem, que eles são, assim, as pessoas que mais lidam, né, com a administração de medicações, né? E aprendam sempre com eles, principalmente aqueles mais experientes, que eles vão saber te orientar bastante, né? Você, enfermeiro, você vai lidar com uma equipe de enfermagem, mas você vai aprender sempre. Então, se coloque nessa posição, principalmente na área de farmacologia, né? Que você vai lidar com aquele paciente. Porque é isso, tá? A área da saúde mental, a gente tem essa matéria também, tá? Psicologia não. Saúde mental e psiquiatria, foi o que eu tive. E é claro, né? Às vezes o paciente já tá doente, ele tá passando um estresse, né? Ele tá num processo saúde e doença. Então, assim, o conhecimento da saúde mental permite que os enfermeiros avaliem bem o psicológico do paciente, que forneça intervenções terapêuticas para ele, né? Principalmente na questão de medicamentos, voltando à farmacologia, né? Para poder saber se aquilo realmente está fazendo efeito ou não no seu paciente, né? É bem importante, tá? E o enfermeiro, como eu já disse, é um educador. Ele vai fazer uma promoção da saúde, ou seja, ele vai incentivar a população a melhorar a sua saúde mental. Ele vai dar apoio para aquela família de pessoas que têm transtornos mentais, que estão passando por uma situação difícil, né? Então, é isso. A gente precisa aprender essa matéria também. É bem interessante até, eu gosto bastante. E o enfermeiro, ele trata também da avaliação clínica e psicossocial, que é quando o enfermeiro, ele compreende o seu paciente de uma forma integral, né? Não só a doença do paciente, né? Ah, tá doente, vai lá, faz isso. Não. De forma integral. Qual o contexto que esse paciente está inserido? Qual o ambiente? Qual a condição socioeconômica dele? Tudo isso a gente vai juntar naquele processo de enfermagem que eu falei para vocês, para poder dar o diagnóstico de enfermagem e a intervenção, a prescrição de enfermagem, tudo isso, tá? Então, assim, eu falo que a formação em enfermagem, ela é na prevenção e educação em saúde, né? Principalmente, permitindo que os enfermeiros sejam... Os enfermeiros também precisam ser cuidados, tá? Mas que os pacientes sejam cuidados antes, durante e depois do processo de sair da doença. Saúde, doença. Olha, hoje eu tô difícil aqui. Mesmo com a colinha. Então, assim, eu acredito, porque assim, eu sou cristã, né? Eu acredito que se você é enfermeiro
você sentiu que você vai lidar com as pessoas, é uma forma de serviço, né? Uma forma de servir as pessoas, né? De acordo com as suas competências, né? Cada um tem um jeito de lidar com as pessoas, mas que nunca falte a compaixão, né? Eu costumo falar que Jesus, ele se compadecia muito das pessoas. Por exemplo, em Marcos capítulo 8, no versículo, eu não lembro exatamente o versículo, mas fala assim: tem compaixão desta gente, porque há dias permanecem comigo e não têm o que comer. A multidão estava seguindo Jesus e ele olhou para as necessidades daquelas pessoas, né? E é isso, eu acredito que é isso, a gente servir as pessoas nas necessidades dela, naquelas vulnerabilidades que elas têm, que elas estão passando naquele momento, né? E não só as pessoas em si, mas toda a família, todo o contexto dela, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueçam de deixar o seu like, tá? Essa reflexão que eu quero deixar aqui no final das minhas listagens. Espero que vocês tenham gostado mesmo, e é isso. Beijo, beijo, até a próxima.